Você doaria os seus bens imóveis hoje para os seus filhos? Não estou perguntando se você pretende deixar o patrimônio para eles no futuro. Isso provavelmente já está decidido. A pergunta é outra. Você transferiria os seus imóveis agora, ainda em vida, para antecipar a sucessão e tentar evitar um custo tributário muito maior nos próximos anos? Essa é uma decisão que milhares de famílias brasileiras já estão tomando. Somente em 2025 foram realizadas quase 186 mil escrituras públicas de doação no Brasil. Foi o maior número já registrado na série histórica. Para você ter uma ideia, em 2020 foram pouco mais de 116 mil escrituras. Em apenas 5 anos, o número de doações aumentou aproximadamente 59%. Mas por que tantas famílias estão fazendo isso, Arnaldo? De repente todo mundo resolveu antecipar a herança? Deve ser o amor. Pois é, o caso é que muitas famílias que passaram uma vida inteira mantendo os imóveis em seus próprios nomes, agora estão correndo para transferi-los aos filhos. E nesse vídeo eu vou contar o porquê. E isso envolve muito mais que o amor paterno ou materno. A preocupação está nas mudanças das tributações que pegarão em cheio heranças e doações em 2027. Logo imaginei. Nesse vídeo eu vou explicar o que está mudando, por que tantas famílias estão antecipando a sucessão e por que simplesmente doar imóveis diretamente aos filhos pode não ser a melhor forma de fazer isso. No final, eu também vou mostrar por que a holding familiar se apresenta como um caminho muito mais completo para quem deseja antecipar a sucessão, preservar o controle e manter o patrimônio organizado para a próxima geração. Por isso, acompanhe esse vídeo até o final. A decisão não é apenas entre doar ou não doar. A verdadeira decisão é qual a forma mais segura, econômica e organizada para transmitir o patrimônio aos seus filhos. Mas antes de continuar, permita que eu me apresente. Eu sou Alexandre Pim, advogado, especialista em planejamento patrimonial, tributário e sucessório, e aqui neste canal eu compartilho conteúdos para ajudar famílias a organizarem, protegerem e transmitirem o seu patrimônio com estratégia e segurança jurídica. Se esse é um assunto importante para você e para a sua família, já deixe o seu like e siga o canal. Esse gesto é muito simples para você, mas me ajuda a levar informações a outras famílias que também precisam tomar decisões importantes sobre o seu patrimônio. Agora, para compreendermos por que as doações de imóveis bateram recorde, precisamos começar pelo imposto que está no centro de toda essa movimentação, o ITCMD. Você sabe, Arnaldo, o que é esse ITCMD? Nem faço ideia. O ITCMD é o Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doação. Em termos simples, é um imposto estadual cobrado quando alguém recebe um patrimônio por herança ou por doação. Se uma pessoa falece e deixa imóveis, dinheiro, cotas de empresas ou outros bens aos seus herdeiros, existe a incidência do ITCMD. Se essa mesma pessoa decide antecipar a transmissão e doa o patrimônio ainda em vida, também esse imposto incidirá. Portanto, o imposto está presente nos dois caminhos. Ele pode aparecer depois do falecimento ou antes, por ocasião da doação. Caímos no velho ditado: duas certezas da vida, morte e pagar imposto. No caso, tem imposto até depois da morte. A diferença é que, quando a família planeja essa transmissão em vida, ela pode analisar previamente os custos, escolher a estrutura, preparar o caixa e estabelecer as regras que deverão ser respeitadas pelos filhos. No inventário, normalmente a família precisa lidar com todas essas questões em um dos momentos mais difíceis, o momento do luto. E existe um problema adicional. Os bens podem até existir, mas a família pode não possuir dinheiro disponível para pagar esse imposto. É o que chamamos de patrimônio sem liquidez. O cidadão tem até uma boa casa, mas o dinheiro está aplicado ou investido em outros ativos. A família possui imóveis de grande valor, mas não possui recursos imediatamente disponíveis para realizar este pagamento. Em alguns casos, os herdeiros acabam precisando vender o imóvel às pressas, justamente para pagar as custas de um processo de inventário. E quem vende um imóvel com urgência dificilmente consegue realizar um bom negócio. É justamente por isso que planejamento patrimonial não significa apenas pagar menos imposto. Significa preparar a família para que o patrimônio continue existindo e cumprindo a sua finalidade depois da ausência dos pais. Agora precisamos entender e compreender o que está mudando na lei.
O ITCMD é um imposto estadual. Isso significa que cada estado possui a sua própria legislação dentro dos limites estabelecidos nacionalmente. Atualmente, a alíquota máxima definida pelo Senado é de 8%. Em São Paulo, por exemplo, a alíquota ainda está fixa em 4%. Isso significa que, em uma análise simples, uma transmissão tributada em R$1 milhão pode gerar R$40 mil de imposto ITCMD. Uma transmissão de R$5 milhões pode gerar R$200 mil de imposto. No entanto, a reforma tributária determinou que as alíquotas do ITCMD sejam progressivas. Em outras palavras, quanto maior for o valor do bem a ser transmitido, maior deverá ser a alíquota aplicável naquela hipótese. E esta atribuição compete a cada um dos estados. Em São Paulo, já existem propostas legislativas discutindo a progressividade, inclusive com faixas que podem alcançar os 8%. Isso ainda não significa que todos pagarão 8% sobre a totalidade do patrimônio. Também não significa que determinada proposta será aprovada exatamente como foi apresentada. Mas existe uma direção constitucional muito clara. A tributação do ITCMD deve ser progressiva. E essa não é a mudança mais importante. Já existem discussões para dobrar para 16% esse imposto. Tudo ainda está em discussão, mas gato escaldado tem medo de água fria. Então, o melhor a se fazer é ficar muito atento a tudo que vem acontecendo no país. Difícil na velocidade que acontece? Sim, muito rápido. Veja, a nova legislação já avançou na utilização de valor de mercado como referência para a apuração do imposto. E aqui existe um ponto que muitas pessoas ainda não perceberam. O imposto pode aumentar mesmo que a alíquota permaneça exatamente a mesma. Por quê? Porque o imposto não é calculado apenas pela alíquota. Ele é o resultado da alíquota aplicada sobre uma base de cálculo. Se o valor utilizado por base de cálculo aumenta, o imposto em reais também aumentará. Vamos para exemplo, que é muito bom o exemplo para ficar muito transparente esta notícia. Vamos imaginar um imóvel que esteja declarado no imposto de renda por R$500 mil, mas que possua um valor atual de mercado de R$1.500.000. Se a base utilizada para calcular este imposto o aproximar do valor de mercado, a conta poderá aumentar significativamente, mesmo que a alíquota não seja alterada. E o cenário de maior impacto acontece quando as duas coisas mudam simultaneamente. A base de cálculo aumenta e a alíquota também aumenta. E é exatamente essa combinação que está levando tantas famílias a antecipar a sucessão. Vamos utilizar um exemplo simples. Imagine uma família que possua um patrimônio de R$10 milhões, com uma alíquota de 4% de TCMD. Em uma conta meramente ilustrativa, seriam R$400 mil de imposto. Se no futuro essa transmissão alcançar uma tributação efetiva de 8%, a conta poderá chegar a R$800 mil. Estamos falando de uma diferença potencial de R$400 mil. Agora vamos imaginar um pior cenário: aumento da alíquota e aumento da base de cálculo através de um valor referencial já criado pelo governo. Aumento da alíquota para 8% e aquele valor de 10 milhões era o valor declarado no imposto de renda, quando na verdade, em valor de mercado, vamos exemplificar que vale a R$20 milhões. Naquele mesmo exemplo que o imposto daria 400 mil, o custo do ITCMD para esta família saltaria para R$1.600.000. Muito embora exemplos, mas é um cenário que nós precisamos compreender para entender o porquê as famílias correram atrás das doações. Não há dúvidas que os estados ainda precisam se adequar às próprias legislações. Além disso, um aumento tributário precisa respeitar as regras constitucionais de anterioridade. De maneira simplificada, uma lei estadual que aumenta um imposto não começa necessariamente a produzir todos os seus efeitos no dia seguinte à publicação. É por isso que muitos especialistas consideram que 2026 é uma janela muito importante para analisar a implementação do planejamento patrimonial. Mas perceba que eu utilizei a palavra planejamento. Não estou dizendo para você sair correndo para ir no cartório e colocar todos os seus imóveis diretamente em nome dos seus filhos. A pressa em pagar menos imposto pode fazer uma família tomar uma decisão irreversível sem conhecer todas as suas consequências. Imagine que um pai e uma mãe possuam 4 imóveis. Eles têm 2 filhos e decidem doar 2 imóveis para cada um dos filhos, reservando para si o usufruto. À primeira vista, parece uma solução simples. Os pais antecipam a herança, pagam o imposto pelas regras atuais e continuam usando os imóveis e recebendo todos os aluguéis e frutos que esses imóveis rendem.
E você sabe o que pode acontecer depois disso, Arnaldo? Não faço ideia, mas pelo jeito que você falou, não é bom. Pois é, os filhos podem se divorciar, contrair dívidas, sofrer uma execução judicial. E não gosto nem de pensar nesse assunto, mas os filhos podem falecer antes dos pais. Meu Deus. Nem diga. Há ainda a questão de conflitos familiares, um querer vender, enquanto os pais desejam preservar aquele patrimônio. Vamos imaginar que nessa divisão, um dos imóveis valorize mais que o outro. Imagine que um produz uma renda mensal maior que o outro. O outro exige muito mais manutenção. Não tenho dúvidas que um dos filhos vai reclamar até com o Papa nessa situação. Portanto, dividir o patrimônio pela quantidade de imóveis não significa necessariamente dividi-lo com equilíbrio. E ainda existe a questão da legítima. Quando pais doam patrimônios aos filhos, essa doação em regra representa antecipação da herança e precisa respeitar os direitos dos herdeiros necessários. Dependendo da forma que a operação for realizada, será necessário considerar a colação, a parte disponível, a legítima e a igualdade entre os descendentes. Não basta apenas escolher um imóvel para cada filho e considerar que o problema foi resolvido. Uma doação mal estruturada pode levar para dentro um problema futuro, tornando-a nula e trazendo, então, para todo o leito familiar o inventário. Agora me diga, se esse conteúdo está trazendo algum valor para você, não deixe de clicar ali para deixar o seu like e me seguir no canal. Eu procuro trazer assuntos patrimoniais e sucessórios complexos de forma simples para que você consiga compreender tanto os riscos quanto as urgências para tomar uma decisão que poderá ser muito importante neste momento. Ao seguir o canal, você também acompanha todos os conteúdos que eu trago sobre doação, inventário, tributação, sucessão e holding familiar. Agora precisamos responder a outra questão importante. Será que fazer a doação com reserva de usufruto resolve todos esses problemas? Na doação com reserva de usufruto, os pais transmitem a nua propriedade do imóvel aos filhos, mas preservam determinados direitos. Eles podem continuar morando no imóvel, podem continuar utilizando o bem e, conforme a estrutura estabelecida, podem continuar inclusive recebendo os aluguéis, os proventos, os frutos que aqueles imóveis geram mês a mês. Isso é importante porque impede que os pais entreguem imediatamente todo o aproveitamento econômico daquele patrimônio. Também é possível acrescentar determinadas cláusulas à doação, incomunicabilidade, que buscam impedir que o bem doado se comunique com o patrimônio do cônjuge ou do companheiro do seu filho, conforme o regime de casamento aplicável. A cláusula de impenhorabilidade procura proteger o patrimônio de determinadas dívidas. A cláusula de inalienabilidade restringe sua venda ou transferência. E a cláusula de reversão pode estabelecer que, se o filho falecer antes, o bem retorne ao patrimônio dos pais, observados os requisitos legais. Essas cláusulas são importantes, mas perceba que mesmo com todas elas, continuamos tentando resolver separadamente a situação de cada imóvel. A família doa um imóvel, reserva o usufruto, inclui cláusulas e depois repete toda a operação no outro imóvel. Ao final, os bens continuam individualizados e distribuídos entre pessoas diferentes. As cláusulas podem proteger determinados aspectos da doação, mas não criam por si só uma estrutura completa de administração, governança e continuidade patrimonial. É exatamente por isso que a holding familiar se apresenta como um caminho muito mais completo. Em vez de simplesmente distribuir os imóveis entre os filhos, a família reúne o patrimônio dentro de uma estrutura jurídica organizada. Os imóveis passam a pertencer à holding e os pais passam a ser titulares das cotas desta sociedade. A partir daí, a sucessão deixa de acontecer imóvel por imóvel e passa a ser organizada por meio das cotas sociais. Essa diferença é fundamental. Os imóveis não precisam ser fisicamente distribuídos entre os herdeiros. O patrimônio permanece reunido. Os filhos podem até receber participações na holding, mas os pais conseguem preservar a administração, estabelecendo regras e organizando a sucessão ainda em vida. Isso permite antecipar a transmissão patrimonial sem simplesmente integrar o controle do patrimônio. A família pode definir quem administra a sociedade, como os rendimentos serão distribuídos, determinando em quais situações aquele imóvel poderá ser vendido, criando inclusive regras para impedir a entrada de pessoas estranhas à própria família, como um genro e uma nora. Isso é muito bom, hein?
Os pais podem disciplinar o que acontece no caso de divórcio, endividamento ou falecimento de um filho antes deles próprios. Eles podem, inclusive, determinar quem administrará a empresa na falta deles. Portanto, a holding não serve apenas para transmitir o patrimônio, ela serve para manter o patrimônio organizado antes, durante e depois da sucessão. Imagine novamente aquela família com 4 imóveis e 2 filhos. Na doação direta, os pais precisariam dividir quais imóveis seriam entregues para cada um. Mas como garantir que essa divisão permanecerá equilibrada ao longo do tempo? Os imóveis possuem localizações diferentes, produzem rendimentos diferentes, têm despesas diferentes e podem apresentar valorizações completamente diferentes. Ao colocar esses bens dentro de uma holding, a família deixa de dividir os imóveis e passa a dividir a participação sobre eles em um conjunto completo na empresa. Os 2 filhos podem participar da mesma estrutura, cada um na proporção definida pelos pais. Assim, ambos passam a ter participação econômica sobre o conjunto, sem que seja necessário entregar um imóvel específico para cada herdeiro. Isso preserva a unidade do patrimônio, evita uma divisão precipitada e, o principal, diminui o risco de que os bens construídos durante toda uma vida sejam desfeitos logo após o falecimento dos pais. A holding transforma vários imóveis isolados em uma estrutura patrimonial organizada e transforma uma futura sucessão desordenada em um processo definido antecipadamente. Outro ponto fundamental é o controle. Um dos maiores receios dos pais é perder este poder de decisão ao antecipar na herança. Essa preocupação é absolutamente compreensível. A pessoa trabalhou a vida inteira durante décadas para construir aquele patrimônio. Não parece razoável que, para organizar a sucessão, ele simplesmente entregue todos os bens e passe a depender da concordância dos filhos. Na holding, é possível antecipar a sucessão das cotas e, ao mesmo tempo, preservar a administração e os direitos dos pais. É possível estabelecer nas regras societárias que os pais serão os únicos que controlarão toda a empresa até o último dia da vida. Eles que continuarão administrando, preservando o recebimento de rendimentos, estabelecendo limites para a venda, transmissão de cotas, determinando inclusive a substituição de qualquer filho que cause qualquer problema para a empresa. Você percebeu a diferença, Arnaldo? Não estamos simplesmente doando um imóvel por conta de um aumento de imposto. Nós estamos criando uma estrutura completa de controle, administração e continuidade. E essa estrutura também pode impedir o ingresso de terceiros estranhos na família. Pode restringir a venda das cotas, disciplinar o que acontece em caso de divórcio. Você percebe que nós estamos tratando de um conjunto de regras e essa é a essência do planejamento patrimonial feito através de uma holding patrimonial. Você não espera o problema surgir para depois procurar uma solução. Você cria as regras enquanto existe tranquilidade, diálogo e capacidade de decisão. Sem planejamento, o falecimento dos pais pode transformar cada filho em coproprietários de vários imóveis. Imagine 3 irmãos herdando 6 imóveis. Cada um passa a possuir uma fração daquele bem. Para vender, administrar, reformar ou alterar a destinação de um imóvel, eles precisarão chegar em um consenso. Se um dos irmãos quiser vender e os outros não, começa um conflito. São questões que deverão ser decididas por todos, e às vezes nem todos estão na mesma situação financeira, social ou tranquila que outros estão. Com a holding, o patrimônio permanece dentro da sociedade. O que é transmitido são as cotas. Os imóveis não precisam ser retirados da estrutura apenas porque ocorreu o falecimento de um dos pais. A sociedade continua existindo, ela não morre. Os contratos continuam vigentes da forma que os pais definiram. As regras criadas em vida continuam orientando a família ainda depois da morte dos pais. E essa continuidade faz da holding familiar uma ferramenta tão importante para todas as famílias. Talvez você esteja pensando, se a holding oferece todos esses benefícios, por que existe tanta urgência em fazer isso agora? Porque a estruturação patrimonial exige várias etapas. É necessário analisar imóveis, verificar os valores declarados, estudar a forma de integralização, avaliar a tributação, constituir a sociedade, registrar os atos necessários, transferir os bens, definir as regras de administração e, depois de tudo isso, realizar a sucessão das cotas da maneira mais adequada. Uma holding não deve ser feita às pressas na última semana do ano.
E se os estados alterarem suas legislações de TCMD, começar o planejamento depois da mudança pode significar realizar a sucessão com uma base de cálculo maior e alíquotas progressivas. É por isso que a decisão precisa ser tomada neste ano de 2026. Não porque você deva correr amanhã para o cartório, mas porque quem possui patrimônio não pode mais esperar indefinidamente. O tempo necessário para analisar, estruturar e registrar todas as etapas precisa ser considerado. Quem começa antes da mudança ainda pode avaliar e utilizar as regras atuais. Quem deixa para depois terá que trabalhar com as regras que estiverem vigentes naquele momento. E essa diferença pode representar dezenas ou centenas de milhares de reais. A pergunta, portanto, não é apenas quanto custa constituir uma holding. A pergunta correta é quanto poderá custar para a sua família não estruturar essa holding enquanto ainda existe tempo. Se você possui imóveis, recebe aluguéis e pretende transmitir esse patrimônio aos seus filhos, a holding oferece uma solução muito mais completa do que simplesmente correr e doar cada um dos bens do cartório. Vamos lá. A holding permite antecipar a sucessão, manter o controle total pelos pais, criando regras para os filhos e organizando a administração. Em muitos casos, reduzir o impacto tributário que incidirá sobre a transmissão de todo o patrimônio. Você deixa de tratar cada etapa individualizada e passa a cuidar de uma estrutura total. E essa mudança de visão é fundamental, porque o maior risco não é apenas pagar mais imposto. O maior risco é construir um patrimônio durante toda uma vida e deixá-lo sem regras claras para a geração seguinte. Quase 186 mil escrituras públicas de doação de imóveis foram realizadas em 2025. Esse recorde mostra que as famílias já perceberam a urgência de antecipar a sucessão. Mas existe uma diferença muito grande entre simplesmente doar imóveis e estruturar uma holding familiar. A doação direta transfere o bem. A holding organiza o patrimônio. A doação direta tenta resolver a sucessão de cada imóvel. A holding cria uma estrutura que permanece funcionando antes, durante e depois da ausência dos pais. Nós estamos em uma janela de oportunidades. O anúncio já foi dado. As leis começaram a viger no começo do ano de 2026. E agora você tem uma decisão a tomar. Aguardar o imposto bater a sua porta ou tomar a decisão de organizar o patrimônio da sua família. Seguir pela holding significa aproveitar o tempo que ainda existe para organizar o patrimônio, antecipar a sucessão e preservar aquilo que a sua família levou uma vida inteira para construir. Eu sou Alexandre Pim, advogado especialista em planejamento patrimonial e sucessório. E se esse conteúdo te ajudou a compreender por que a holding familiar é o caminho mais completo para a estruturação dos bens e da sua família, deixe seu like, me siga no canal e deixe o seu comentário para que eu possa respondê-lo e tirar as suas dúvidas para que você tome a decisão ainda este mês de agosto em que estamos.